Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo aqui te contar sobre a conversa que a diretoria colorada teve com vários jornalistas que foram convocados para uma visita no CT Parque Gigante. Sim, a própria diretoria colorada fez uma convocação e chamou os representantes de vários veículos que se credenciaram e estiveram em loco junto com o presidente e seus 4 vices para conversar, bater um papo sobre a vida do Colorado. Mas basicamente ficou nítido para todo mundo que estava lá e a diretoria não fez questão de esconder que era um papo muito para contar sobre questões financeiras do Inter. Tratar de já apresentar a versão da diretoria porque a situação financeira é muito delicada. Eu venho falando para vocês, a dívida não está baixando, pelo contrário, ela está aumentando. E mesmo com valores vultuosos, tipo o valor da Liga Forte que entrou, a dívida do Inter está aumentando. E várias informações preciosas foram confirmadas pelo presidente Barcelos. E é óbvio que ter essa transparência é legal, mas também eu preciso te contar todo outro bastidor que não é tão bacana assim do que está acontecendo no Inter. Já tirou detalhes antes, preciso te falar da Zapay. Tu não conhece? É um aplicativo para tu pagar a multa, o IPVA ou licenciamento do teu carro, moto, ônibus ou caminhão. É isso mesmo que você ouviu. Eles são credenciados ao Detran e parcelam em 12 vezes no cartão de crédito esse pagamento. Quer conhecer a Zapay? Aqui na descrição ou no primeiro comentário. Lá tu vai encontrar também o meu código promocional. Na hora do pagamento, bota JBFilho20 que vai tirar 20% de desconto nesse pagamento. Então baixa a Zapay para rodar tranquilo, beleza? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, saudar a transparência. O Inter falou muito abertamente sobre seus problemas e as suas situações. E aqui a gente começa falando sobre a enchente. É óbvio que ela seria uma das primeiras pautas até para justificar, mostrar, comprovar o mau momento. O Inter calcula que teve um impacto na casa dos 90 milhões de reais pela enchente. Isto vai dos cerca de 7 milhões de reais que o Inter gastou em logística, voos, fretamentos, hotéis a mais que teve que ficar, passando pela reconstrução do Beira-Rio, do CT e tal, uma parte disso tem seguro, mas não tudo e tal, e até o impacto, e esse é um pouco mais difícil de calcular, que a situação teve por conta do Inter, imaginando que teria mais premiações, que teria mais sócios, que teve impacto nessa questão. Cerca de 25 milhões de reais o Inter acha que perdeu, deixou de ganhar e está colocando nesse cálculo, embora não é algo factível, não é tão fácil de achar assim que o número de sócios iria explodir ou iria ter mais, mas enfim, está na vida do Inter. Isso vai fazer com que o ano tenha um recorde negativo, tá? Até o mês de julho, no último balanço, o Inter estava operando com 144 milhões de reais no negativo. É isso mesmo que você está ouvindo. 144 milhões de reais no negativo apenas nos primeiros meses do ano, no primeiro semestre do ano. Outra questão. O Inter confirma que pegou os 119 milhões de reais que recebeu da Liga Forte nesse primeiro momento e está colocando para aplacar as suas dívidas, mas que ao todo, em 2023, chegou a pagar 175 milhões de reais de dívidas. Quando se fala dívida, todo presidente tem que pagar, porque tem muita dívida que é endividamento, mesmo que tá ali, a prestação tá feita e tu vai ter que ir pagando, isso já tá no orçamento do clube. Mas mesmo assim, mesmo tendo pago muitas dívidas em 2023, uma parte com a questão da venda dos direitos da Liga Forte, o Inter, neste momento, está com uma dívida total acumulada de 694 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu, 694. Vamos arredondar aqui, 700 milhões. Mais do que isso, o Inter atribui essa dívida por conta do crescimento da taxa Selic, que está complicando bastante, que está fazendo os juros ficarem muito altos para todo mundo e também para o Internacional. A taxa Selic não foi criada agora na gestão do presidente Barcelos, ela existe a vida inteira, mas o Inter está argumentando que ela está subindo, subiu de novo essa semana, e que isso está prejudicando as finanças do clube. E que mesmo com os mais de 100 milhões de reais que já foram colocados, o Inter diz que essa dívida está chegando nos 700 milhões. E lembrando, a dívida vai aumentar. É praticamente certo que até dezembro essa dívida passará esses 700 milhões de reais. Mas hoje, a dívida está mais ou menos distribuída assim. O Inter tem 150 milhões de reais a dever para os bancos. Tem que pagar de empréstimos bancários que fez. 150 milhões de reais. 350 milhões de reais são de impostos que não foram pagos ao longo da história do clube e que estão refinanciados com o governo.
E 190 milhões de reais são dívidas das mais diversas. Aí tem de clubes, de compras de jogadores que acabam não sendo pagas ou que ainda estão por serem pagas, com empresários. A gente conhece aí o caso famoso do André Cury, que tem milhões e milhões de dívidas com o Inter, e até de fornecedores, porque um clube como o Inter vai ter fornecedores muitos, né? De coisas assim, da estrutura do Beira-Rio, passando pela lavanderia que lava o uniforme dos profissionais do Internacional. Mesmo assim, tendo essa dívida desse tamanho, mais de 700 milhões, um recorde, o presidente garantiu que não vai atrasar salários, que o Inter vai cumprir com seus salários. A folha, neste momento, apenas 12 jogadores, tirando a parte da comissão técnica, está em 14 milhões de reais. 14 milhões é a folha, segundo a diretoria colorada. Se pegar jogadores, comissão técnica, os funcionários envolvidos diretamente no andamento do futebol, as categorias de base e o futebol feminino, nós temos aí uma conta aproximada de 21 milhões de reais mês que o Inter gasta com todo o seu futebol, seja base, masculino e feminino, em todas as suas camadas. 21 milhões de reais é o custo, isso só para a operação do futebol. Aí não tem Beira-Rio, funcionamento de outras questões que precisam ser colocadas nesta conta. O Inter foi muito claro, dizendo que neste momento só tem uma saída: aumentar a receita. Aumentar a receita. E é por isso que o clube contratou uma empresa de consultoria que há 2 meses está trabalhando no estádio Beira-Rio para achar novos caminhos, para aumentar o lucro, o faturamento, na verdade, do Inter, para que possa bater e manter uma folha. O presidente chegou a dizer, olha, dá para ter uma folha de 7 milhões de reais, mas aí não vai ser competitivo. Tem que ter uma folha de 14, na sua visão, para disputar os principais campeonatos. A parte de não estar disputando como a gente imaginava, mas aí o Inter vai botar a conta na enchente. Mas diz, olha, para ter time tem que ter 14 milhões de reais. Então, tem que ter 14 milhões de reais, para pagar esses 14 vai ter que aumentar as receitas. Por isso, contratou uma empresa que vai descobrir novos caminhos, mas que isso é para o futuro. Neste momento, o clube trabalha com 2 frentes. Primeiro, debentures, que nada mais é do que trocar uma dívida. Pegar investidores colorados que vão lá e vão comprar 200 milhões da dívida do Inter. Vão chegar no Inter e vão aplicar 200 milhões. O Inter vai pegar e vai ter um cara que, a dívida com o cara é 10 milhões de reais. O Inter chega e diz assim, olha só, eu tenho 7, eu tenho 6 para te pagar. E paga à vista com o dinheiro desses investidores. E vai assim reduzindo a sua dívida. E aí paga para os investidores, vai ter que pagar esses 200 milhões, mas vai pagar esses 200 milhões ao longo de 5, 6 anos, por um juro menor do que atualmente está, por exemplo, no banco. Pega aí, desses 200 milhões, 150, tu paga toda a dívida bancária. O juro para um investidor é bem menor que para o banco, porque a gente sabe que dever para banco, para empresário, é uma situação complicada. Então o Inter está tentando fazer debentures, que é isso, tá? Trocar a dívida. É mais difícil, mas enfim. Senti também uma informação que recebi sobre patrocinadores. O patrocínio do Beira-Rio, do Banrisul, termina no final deste ano e está na marca do pênalti. Tá claro para o Internacional que esse patrocínio está na marca do pênalti. O Inter vai rever e diz, olha, o mundo do futebol mudou, os valores estão maiores, principalmente por vários patrocínios, inclusive de casas de apostas, e por isso o Inter vai renegociar. Se o Banrisul não colocar mais dinheiro, é provável que o negócio não vá acontecer. Para fechar, ficou nítido, claro e transparente que o assunto SAF quer ser proposto pela atual gestão, que é um debate que estava pronto para ser colocado no Conselho Deliberativo. Não foi por conta das enchentes, mas o Inter sabe que é um tabu e está dizendo o seguinte, olha, mesmo se não passar, é preciso debater com os conselheiros um novo modelo de gestão, porque o atual não está dando certo. Precisa de um novo modelo para conseguir mais dinheiro, porque tem que ter, para ter uma folha competitiva, 14 milhões de reais. O Inter não tem capacidade de sustentar uma folha tão alta na visão dos dirigentes com uma dívida desse tamanho. Não vai pagar a folha, não vai pagar a dívida. Então o Inter está dizendo, ou aumenta o número do teu faturamento para tu conseguir pagar uma folha desse tanto, ou o Inter não vai ter como. E aí, a SAF seria um caminho, mas isso é para longo prazo e o Inter diz que pode debater isso no conselho, mas não é a tendência que passe e seria a longo prazo, ou a outra questão. No mínimo um modelo, que essa empresa está tentando descobrir de como fabricar dinheiro no estádio Beira-Rio. E aí, o que tu acha disso tudo que foi falado? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.